E o prefeito de São Bernardo do Campo, senhor Orlando Morando, concedeu uma entrevista coletiva na tarde de hoje, onde anunciou medidas a serem tomadas depois dos últimos acontecimentos. A repórter Isabel Rufino, que acompanhou o pronunciamento, vem agora com as últimas informações. Boa noite, Isabel Rufino. O que você tem de novidade para a gente? Boa noite, Gil, e boa noite a todos que acompanham J mais ABC. Exatamente, hoje um dia muito triste para todas as 7 cidades da região do Grande ABC. E nós estamos ao vivo aqui do Paço Municipal de São Bernardo para falar sobre algumas medidas que foram anunciadas pelo prefeito da cidade, o senhor Orlando Morando, na tarde desta segunda-feira, para tentar diminuir um pouco a tragédia, diminuir um pouco os danos que atingiram aqui a cidade de São Bernardo, assim como todo o ABC, né? Bom, para começar, foi assinado um decreto de calamidade pública pelo prefeito, que ele vai ficar em vigor até quando houver necessidade, afinal a situação por aqui está bem crítica. E entre as medidas anunciadas, que no total foram 14, 2 delas ainda vão passar por aprovação. As outras 12 já entram em vigor a partir de amanhã, terça-feira, aqui na cidade de São Bernardo do Campo. E entre os pontos citados na coletiva de imprensa estão o Vale Refeição às famílias afetadas, além também do Vale Transporte, da entrega de colchões para as famílias que perderam praticamente tudo na enchente, no alagamento que atingiu a região, além da isenção do IPTU e da indenização para as famílias. Essas últimas 2 que eu falei são as que vão passar por aprovação na Câmara Municipal antes de entrarem em vigor. O prefeito solicitou uma agilidade das autarquias para que isso seja feito o quanto antes, para as famílias serem ressarcidas o quanto antes, afinal isso é muito necessário, tendo em vista toda a situação que a chuva deixou por aqui na região do Grande ABC. Além disso, o prefeito de São Bernardo do Campo, o senhor Orlando Morando, comentou também a respeito do sobrevoo que foi feito na tarde desta segunda-feira sobre a cidade para ver a situação que se encontra o município. Vocês vão acompanhar agora em imagens da coletiva de imprensa. No sobrevoo que nós fizemos agora à tarde, eu estava acompanhado do Marcos, o nosso chefe da Defesa Civil, do Dr. Luiz Mário e também do Marcelo Lima. É bastante preocupante a situação da Vila São Pedro. A imagem que nós vimos, inclusive fotografamos, filmamos, é bastante preocupante. A Defesa Civil está intensa lá, porque a parte alta é bastante crítica. Na região do Jardim Silvina também, tem uma região que teve 2 pontos de deslizamentos que não atingiu casas, mais um que também atingiram 2 casas e ainda é bastante preocupante. Um quarto ponto lá no Jardim Três Marias, um talude na área de apartamentos do CDHU também cedeu. Eu inclusive vou terminar essa coletiva e vou lá pessoalmente, eu não tive tempo de vê-lo ainda. Nos preocupa bastante. Então, a cidade está em profundo estado de emergência. Bom, como vocês acompanharam no pronunciamento do prefeito de São Bernardo do Campo, senhor Orlando Morando, a situação aqui na cidade não está nada fácil. Total calamidade, afinal foi assinado também um decreto de calamidade pública, como eu disse no começo da nossa entrada ao vivo aqui no Paço Municipal de São Bernardo. Além disso, o prefeito, quando questionado pela nossa equipe de reportagem sobre a expansão do programa da Operação Pé d'Água aqui da cidade, que tem como objetivo fechar vias comerciais e vias importantes do município quando o alagamento, quando a enchente começa, como forma de tentar reduzir a tragédia, de evitar óbitos, de evitar tragédias maiores. Ele respondeu à nossa equipe que não é o caso, afinal, se ele fosse expandir esse programa, essa operação, ele acabaria fechando muitas vias da cidade, dificultaria ainda mais o trânsito, que em dias de chuva já fica totalmente congestionado e totalmente parado. O prefeito ainda fez um apelo para a população, pedindo para que as pessoas não tentem enfrentar os alagamentos e as enchentes, pois isso é muito perigoso. A enxurrada, a força da água, ela é muito forte, a gente não imagina o quanto. Então ele pediu para que quando isso comece, a pessoa não saia de casa, fique em um lugar seguro. Se já está na rua, procure um abrigo, espere a água baixar, espere a situação ficar mais tranquila, para aí sim tentar ir para sua casa, para não colocar a vida em risco, né? Afinal, já é uma situação tão difícil, a tragédia do alagamento, das enchentes já é tão difícil, para que complicar mais, não é mesmo? Bom, nós continuaremos acompanhando essa situação, as cidades do ABC estão
em profundo luto, afinal tivemos muitos óbitos com essa chuva do domingo, que começou por volta das 6 horas e se estendeu até as 9 horas da manhã de hoje. Muita gente afetada, muita gente desabrigada, famílias que perderam tudo, entre as 7 cidades da região. Vocês acompanharam na matéria, Santo André muito afetado, São Caetano também, com muitos pontos de alagamento, muitas famílias perderam tudo, assim como foi em Mauá, em Diadema, em Rio Grande da Serra. Enfim, todos os municípios passaram por situações bem tristes no fim da tarde de ontem e no começo da manhã desta segunda-feira. Nós continuaremos acompanhando. Amanhã você acompanha no J Mais ABC uma matéria completa sobre as medidas anunciadas hoje durante a coletiva de imprensa. Citei algumas aqui, porém amanhã uma reportagem completa sobre o assunto. Você, telespectador, sempre bem informado, sempre por dentro de tudo o que acontece nas 7 cidades da região, aqui na TV Mais ABC. Com imagens de Hector Alves e Isabel Rufino para o J Mais ABC. Obrigado, Isabel. Uma situação bem lamentável. Ela citou, a Isabel Rufino, sobre as mortes na região. Tivemos mortes em São Bernardo, Santo André, Ribeirão Pires, Mauá e também em São Caetano. Então fica aqui os nossos sentimentos aos familiares e lamentamos demais. Lembramos também aos amigos telespectadores que você pode acompanhar muito mais notícias em nosso portal, que é o tvmaisabc.com.br, ou ainda em nosso Facebook, TV Mais. Lá nós vamos colocar vários vídeos sobre todos esses acontecimentos.